Alô, meu povo amigo, beleza aí? Tranquilidade total. Robson Ramos por aqui no canal Tricolaço. A gente conversa a respeito das coisas do São Paulo. Toda segunda-feira tem um videozinho, né? Independentemente de ter jogo ou não. É o nosso vídeo da segunda-feira para falar das coisas do tricolor também. Então vamos lá, porque o assunto depois do bom jogo de ontem do São Paulo com o Bahia, é a formação do time do São Paulo. Curioso que o último vídeo de segunda que a gente fez era como escalar o São Paulo, né? Eram dicas e toques para Luiz Ubeldia escalar o time do São Paulo. E daquelas sugestões, a gente vai sempre olhando como joga o time e pensando em outras. Então, tem gente já considerando o seguinte, perguntando o seguinte, né? Se o Zubeldia achou um time definitivo e se o time correto é esse mesmo. Por que as pessoas perguntam isso? Porque foram 2 jogos seguidos com a mesma escalação, algo que não aconteceu nenhuma vez nos 15 jogos anteriores em que o Luiz Subeldia treinou o time do São Paulo. Então muita gente falou, opa, será que ele optou por decidir que esse é o time? Então vamos analisar. Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Wellington, Luiz Gustavo, Alisson, Lucas, Luciano Caleri e Ferreira. Esse é o time que jogou ontem, ganhou do Bahia, e é o mesmo time que jogou quinta-feira e ganhou do Criciúma. Seria esse o time ideal para o São Paulo manter? Eu acho que está começando a se desenhar e apontar para que sim, seja essa a escalação ideal para o São Paulo. E, na minha visão, é simples de explicar. O que o São Paulo não teve com o Dorival, não teve com o Rogério Ceni, e ele queria muito, não teve antes, no período do Diniz, o Diniz não reclamava disso, mas não teve, e nem no Crespo, era um jogador de velocidade aberto. O Rogério Ceni falava sempre disso. O Rogério Ceni chegou a concordar com a contratação do Marcos Guilherme, lembram disso? Porque seria alguém que podia dar velocidade para o time, enfim, era um absurdo que o Marcos Guilherme não deu certo nem na primeira vez, imagina na segunda vez, coitado. Mas o Ferreira faz esse lado bem, o Eric também, quando precisa fazer o lado direito, pelo menos até as últimas vezes que havia entrado, fazia bem, na última não foi tão bem assim. Por quê? O Ferreira acaba fazendo um papel de escape que o time não tem quando ele tem os 3 jogadores de meio mais tradicionais, que são Lucas, Luciano e Rodrigo Nestor, ou Wellington Rato, Lucas e Rodrigo Nestor. Porque o Nestor não tem essa característica da velocidade, é mais um jogador de articulação mesmo, ele até vai para a ponta, mas ele é mais um jogador de toque, de enfiar a bola, de achar posicionamento melhor de alguém para tocar, do que alguém que vai fazer a correria ali na ponta. E às vezes o São Paulo sente falta desse jogador exatamente para tirar a bola daquela zona mais afunilada e abrir o jogo e alongar o campo para que o espaço se abra no meio. E isso com o Ferreira jogando bem ajuda muito o time. Essa minha ênfase no jogando bem é porque nem sempre ele joga bem. Ele jogou bem ontem, ele jogou bem quinta. Tem uma parte da torcida que gosta muito, mas o padrão do Ferreira não é repetir tantas boas atuações assim. Se ele conseguir, ótimo. Se ele conseguir, ótimo. Senão, talvez tenha que existir uma alternativa. Mas eu acho que até também, já que estamos falando em alternativa, esse tipo de escalação abre para o Zubeldia a possibilidade de ter sempre essa formação com outros jogadores. Se não der com o Ferreira, tem o Eric para usar do lado direito. Se ele quiser, aí o time não ganha tanto em velocidade, mas e também tem um lance do sacrifício do Lucas pelo lado direito. Quando não tem o Ferreira ali. Pelo lado direito, o extremo, que eu quero dizer. Né? Não como ele tem jogado esses últimos dias. Sem o Ferreira ali, com o Nestor, por exemplo, o Lucas fazendo bem aberto lá direito. Não aguenta mais. E o Rato não é esse velocista, apesar dele também fazer jogadas pelo lado esquerdo, mas
pelo lado direito, melhor dizendo, mas a característica do Rato não é ir até a linha de fundo, né? É cortar para dentro e bater, é fazer um trabalho um pouco mais de meia também. Até dá para fazer, mas muda um pouco a característica na forma do time entrar no campo do adversário. E o São Paulo ganha em velocidade também. Então, você pode, por exemplo, abrir o placar como aconteceu ontem, e se você recolher o time, você tem o escape da velocidade para o contra-ataque. Isso era uma demanda do Rogério, ele sempre quis ter esse tipo de jogador, para poder fazer pressão no adversário, marcar, recolher e poder sair no contragolpe. E o São Paulo, com essa formação, sufocou os dois adversários em sequência, o Criciúma e também o time do Bahia. Primeira coisa, tem muita gente na internet que só critica o fato de essa formação ser um 4-2-4. Linha de 4 defensores, 2 jogadores no meio, linha de 4 no ataque. A principal justificativa é de que o time fica com 2 blocos separados. O bloco dos primeiros 4, o bloco dos últimos 4, o bloco do meio fica muito vulnerável. Vamos a 2 explicações. Vulnerável fica, mas o propósito de se jogar assim é fazer pressão no adversário dentro do campo dele. Aí é aquela pressão que precisa ser feita com muita competência para que você não perca a bola. A troca de passes tem que ser certa, a ocupação do espaço tem que ser constante para que você não perca a bola e sofra com a vulnerabilidade exatamente desses 2 jogadores que estão ali para dar combate, mas por serem apenas 2, num primeiro combate pode ficar difícil para o time quando o adversário vem num contra-ataque. Por isso que a dinâmica desse jogo é os 4 no ataque fazendo pressão e recompõem rápido quando perde a bola. Né? Os 2 do lado vêm para os 2 lados para fazer uma outra linha de 4 para dar o primeiro combate. Exige isso um esforço muito grande desses 2 jogadores, por isso que o pessoal alega que os jogadores cansam muito. Bom, é verdade, então se o time trabalhar na pressão, que é o fundamento desse sistema de jogo, a possibilidade de dar certo é grande. Agora, é preciso também observar o seguinte, na formação clássica do São Paulo, dos jogadores que o São Paulo tem, não é 4-2-4 para valer. É 4-2-3-1, porque o Calera é sempre um cara que está mais à frente do que os outros. Ele sempre ocupa uma última linha ali. Ok, que com a posse, muito provavelmente você tem uma linha com 4, porque o Ferreira desceu, porque o Luciano entrou na área e porque muito provavelmente o Lucas faz esse lado direito, ou até o Igor mesmo. Formação do gol do Caleri ontem, né? O Lucas ficou, Igor passou, joga a bola para trás, Caleri enfiado na área, chega batendo. Havia do lado esquerdo do Caleri o Luciano e mais à extrema esquerda o próprio Ferreira entrando na área. Estavam 4 dentro do campo do adversário. Esse é o fundamento desse sistema de jogo. Muita gente questiona a coisa de é bom ou não é bom. Essa história de falar que esquema é bom ou não é bom não tem muito sentido. Eu acho que isso tem muito mais a ver com gosto, com preferência pessoal, do que com eficácia. Porque a eficácia eu já disse inúmeras vezes aqui, pode buscar no canal, eu sei que é mais novo aqui, coisas anteriores e tal. A eficácia tem muito mais a ver com a execução, com a qualidade de execução do time naquele sistema, do que pelo fato de existir um sistema em si. Por exemplo, Robson, gosto que os times joguem no esquema 3-4-3. 3 zagueiros, porque eu acho que 3 zagueiros dá muita segurança. 4 jogadores no meio, porque você vai ter os extremos para fazer a passagem, só que com 3 no ataque. Porque o time fica muito ofensivo e ao mesmo tempo guarnecido no meio. Há quem prefira o 3-5-2, com um reforço, uma linha de 5 no meio sendo um reforço maior, mas com os alas passando, fazendo o time se tornar ofensivo também. E aí há o clássico 4-3-3, há o 4-4-2 também, os mais clássicos aí. Há quem critique por causa da vulnerabilidade só. Então, esse sistema não é bom
porque é muito vulnerável. Não, depende da execução, cara. Se os 4 jogadores da frente conseguem executar a pressão e a recomposição, você tem um belíssimo esquema de jogo muito ofensivo nas mãos que pode te levar a fazer resultados positivos muito rapidamente. E o time fica muito rápido também, né? Porque você obriga o adversário a ter que marcar 4 jogadores ali e esses com um velocista do lado, por exemplo, nesse futebol físico que a gente tem hoje, você desmonta a defesa. Então eu não acho ruim. Eu acho ruim se os jogadores executarem mal. Se disser, pô, você não preferia que fosse 3-4-3, então prefiro. Mas não é uma garantia que vai dar certo. Depende da execução desses jogadores. No São Paulo até dá para fazer. E já foi feito assim. E o maior exemplo disso é aquele jogo contra o Atlético Goianiense, onde o time jogou muito bem. E jogou no sistema montado assim, pelo Milton Cruz, quem diria. É porque o Milton Cruz sempre teve problemas para treinar o time, mas aquele dia ele acertou muita coisa, né? Então, fuja dessa discussão que diz, ih, é 4-2-4, vai se dar mal. Não, não vai se dar mal porque é 4-2-4, vai se dar mal se a gente perceber que o São Paulo não tem jogadores para compor esse esquema. E hoje o São Paulo tem. Até porque o Zubeldia acertou 3 coisas. No Ferreira pelo lado esquerdo, e está cada vez mais consolidada aquela história de Lucas e Luciano jogarem juntos. E tem uma coisa melhor que aconteceu no jogo de ontem, inclusive. A proposta do Zubeldia claramente é que o Lucas ocupe o meio, o Luciano entre na área, mas que eles possam alternar, que o Luciano possa voltar a fazer a última linha e o Lucas se desloque para o lado direito, sempre se movimentando. Isso começou lá no jogo com o Corinthians, por isso que naquele dia, apesar das críticas que os dois juntos recebiam, eles jogaram bem. Depois teve jogos onde eles não atuaram juntos, e curiosamente o São Paulo não foi tão bem assim. Não estou dizendo que não foi bem por causa disso, mas não deu nem para a gente ver o Lucas jogar sozinho na organização. Ele estava sozinho no meio no jogo contra o Cuiabá e o São Paulo perdeu. Ele estava sozinho no meio contra o Vasco, jogou mal pra caramba e o São Paulo foi goleado. E depois o Luciano voltou, o Lucas não saiu e o São Paulo ganhou do Criciúma e ganhou do Bahia jogando bem. Mas a novidade boa é a seguinte: ontem o Lucas ficou muito do lado direito. E mesmo com ele ficando muito do lado direito, ontem o Luciano conseguiu jogar bem e o Lucas conseguiu jogar bem. Porque tem uma coisa no Lucas que é muito interessante. O Lucas é um cara que se esforça demais para fazer dar certo. E a gente percebe que ele está começando a fazer dar certo. E ele não precisa ficar na extrema. Em alguns momentos ele fica extremo, mas em outros ele volta, vem para o meio para buscar a bola ali, né? Acaba compondo jogada ali pelo meio também. Eu tô com um palpite muito positivo de que isso pode dar certo. Os dois juntos ali, fazendo alternância, mas se a escolha for para que o Luciano fique no meio, fazendo essa aproximação para dentro da área com o Caleri, pode dar certo como deu ontem. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Outra coisa, apesar de gostar do Nestor e entender que o Nestor tem muita qualidade técnica e contribui muito para a armação do time, eu acho que se o Ferreira começar a se consolidar nessa função de jogador extremo pelo lado esquerdo, que leva o time para frente e arma jogadas com cruzamento por ali, a tendência é o time melhorar desse jeito. Pode até, aí é aquilo que eu falei lá naquele vídeo do ajudando a escalar o São Paulo. Eu parto do princípio que o ideal é que o time tenha 12 ou 13 titulares. Jogadores que, se não começam o jogo, sempre entrem, né? Ou que comecem o jogo numa vez, saiam para dar lugar para que ele joga sempre. Fazer uma espécie de alternância aí. Para que em algum jogo você tenha o Nestor ali, ou em momento da partida, depois que o Ferreirinha já cansou, tira e bota o Nestor ali daquele lado também. Mas acho que cada vez mais vai se desenhando que a escalação padrão do São Paulo deve mesmo ter Ferreira do lado esquerdo, Lucas, Luciano, Caleri, uma linha de 4 atrás, e no meio a gente não pode esquecer, né? Bobadilha deve voltar já no fim de semana, e ele jogou bem contra o Brasil pelo Paraguai, hein? É bom se destacar isso. E mais para frente o Pablo Maia deve voltar.
dando mais segurança ainda para esse setor aqui do meio. Enfim, vamos observar. Tem Atlético Paranaense na semana. Muita gente está achando que São Paulo deveria ter um time alternativo na quarta. Eu não sei, eu acho que você tem que sempre procurar ir com a sua força máxima se o físico permitir, né? Mas, como o físico tem sido outra discussão desse time do São Paulo, de repente vale a pena mesmo fazer algum tipo de alteração para no sábado contra o Bragantino ser o time que a gente considera principal também. A ver, mas é essa a sugestão. Tô achando que vai dar bom esse time aí. E você? O que acha? Conta pra gente nos comentários aqui. Valeu, gente!